Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Que isso, nosso Aladim chegou, hein? Puxou o tapete. Rapaz, cara, longe puxou o disso. tapete do Não, Capelanes. longe disso, não. O Capelanes... Mal chegou, já Do Capelani. Não, O meu, pelo amor beleza, de é Deus. fácil, né, de puxar. O seu, talvez, né? Mas do Capelanes... Aliás, vocês falaram do Capelanes, o Renato Augusto hoje fazendo trabalho, tá com cabelo demais. É? Nossa. Também ele Eu meteu o queria- tapetinho? Nossa, mas eu queria perguntar pra ele, ô Renato Augusto, qual que é o esquema aí? É. Porque o meu em breve também É. vai ter que ser... Virou setorista do lapidado. Corinthians, começa a cair, Exato, né? né? Começa a Porque cair. Eu uso a Pretzel, franja... Quesada, Capelanes. Cabelo não tem vida longa, né? Simate cobriu o Corinthians Simate também. também. Então se Grande. prepare. Ó, tô passando longe, hein? Mas então, a pergunta que eu queria fazer pro Renato Augusto é essa, meu. E aí? E aí? Onde que você fez Onde essa você bagaça fez, aí? é. Mas parabéns pela vinheta e... Obrigado, tamo Acho, junto. acho que isso significa uma oficialização, né? Será? Olha, que ascensão rápida, hein, isso, cara? hein? Pô, Cuidado, viu? Quando a ascensão é rápida Porque assim, assim... as que isso? Tá querendo me matar aqui já. Anda com cuidado na rua. Mas é que assim, as opções que eu tinha. O Santos, que parece que veio um grande nome também. O Santos que veio um grande nome. Informação, né? Que veio um grande nome aí. E aí você já tem gigantes no São Paulo. Sim, aliás, Gigantes. eu cubro o clube que leva meu nome, né? É verdade. São Paulo do Vale. Exatamente. E também o Gustavo Soler. Que é o melhor setorista do Palmeiras da atualidade. Eu não falo isso. informação, né? Não falo isso porque é meu amigo, até porque não é. Não, mas é. Só colega de trabalho. Teria motivo pra puxar saco. Mas é verdade. Então. O Capelanes que foi sobrou, lá, né? O que o sobrou. Japão, outro lado do O mundo. Capelanes falou assim: demorou pô, pra voltar. agora eu sou mais importante, vou apresentar programas e tal. E aí deixa Tá bom, esse vamos, moleque. deixa assim, beleza. Puxou o tapete. O que você quer que eu fale hoje, Soler? Não sei, o senhor tem um materialzinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa situação, que aliás o Luxemburgo foi apresentado hoje. Até tava comentando com o Paulo do Vale que o Luxemburgo confundiu o Vini Bueno durante a coletiva. Deu uma puxada de moleque, orelha fica falando mal de mim. No Vini Bueno, sem de fato ser o Vini Bueno. Dá uma puxada de orelha. O nosso ex-colega aqui, que hoje tá na... Mas às vezes precisa Boa. puxar a orelha do Vini mesmo, né? Dobradinha pra dentro, aí puxa pra ver se Que maldoso. se volta pro Parece lugar, uma né? couve-flor. Que maldoso. É bom que a gente já sai daqui sem colega nenhum. Né? Até porque Corredor, você falou bem, é isso, colega. Ninguém fala mais com a gente. Mas enfim, aí ele até foi falar com o Vini Bueno depois. Falou, pô, desculpa, eu confundi, não era você e tal. Vou te dar uma entrevista, não Por que sei será que que ele confundiu o Vini? Então, fiquei pensando Vai ser complicado se tiver confundido com um cara muito feio, né? É. com o Felipe Menezes, tá vendo? Já te treinei, já, Che vagabundo, che não corria. preguiçoso. Vagabundo. Mas aí o Luxemburgo, que aliás mostrou, pelo menos agora, né? Acabou de chegar, mostrou um bom sinal com a imprensa. Falou comigo, eu falei, professor, eu perguntei da questão dele ser desatualizado. Eu falei, você é jovem, você tá começando agora no futebol e tal. Você deve ter estudado bastante. Mas ele negou essa coisa de estar desatualizado, que passou um período, é verdade, tentando se colocar no meio político, mas que ainda sabe muito de futebol. Posso chamar o material, meu Bora. caro Gustavo Soler? Aliás, antes do material, só uma informação bem rápida. Treinamento que o Corinthians fez hoje foi aberto à imprensa. Renato Augusto tá treinando naquela coisa de areia. Ela tá fazendo ainda um processo de recuperação. E o Roger Guedes não treinou com os principais atletas hoje porque foi poupado o controle de carga, segundo a informação da assessoria, para evitar um desgaste do Roger Guedes, artilheiro do Corinthians nessa temporada. Vamos ouvir então o material do que o futuro Calvo trouxe para a Rádio Bandeirantes. Corinthians, Pedro Ramiro. Você já sabia, mas agora é oficial. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians. Então eu quero que vocês construam a história de vocês, porra! Não estou aqui pra cá, vamos vir aqui pro cara pra brincar. Vim aqui pra construir uma história. E cabe a nós dar um start, é homem contra homem, 11 contra 11. E essa camisa aqui, ó, pesa pra c****. Ô camarada, eu sou manja. Você é São Paulino! Você é São Paulino e quer me fuder! Calma, Godoy! Ele falou assim, você é São Paulino e quer me prejudicar, só que ele falou outro tempo. Pô, Pedro, mas faz tempo isso já, né? Mas ele só foi apresentado hoje no CT Joaquim Grava, numa conversa com jornalistas e também, obviamente, falando ao torcedor.
comentou sobre esse tempo isso já, né? Mas ele só foi apresentado hoje no CT Joaquim Grava, numa conversa com jornalistas e também, obviamente, falando ao torcedor. Comentou sobre esse tempo isso já, né? Mas ele só foi apresentado hoje no CT Joaquim Grava, numa conversa com jornalistas e também, obviamente, falando ao torcedor. Comentou sobre os desafios que terá pela sua terceira passagem no clube. Vanderlei, que já foi campeão paulista pelo Corinthians, conquistou um brasileiro e agora terá a oportunidade de convencer a torcida e também deixar o time bem nas competições que disputa. Entre elas, Copa Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Será que Vanderlei Luxemburgo conseguirá segurar esse time? E será que ele terá a oportunidade de deixar o DNA dele? Vamos ouvir o que disse o treinador sobre essa coisa, a questão de cuidar melhor dos atletas, de deixar o DNA de treinador. Não me interessa, com todo respeito. Se foram 4, foram 3 ou foram 2. Interessa que agora tem um comandante novo, que daqui pra frente quem comanda sou eu e a cabeça é a minha. A partir do momento que você eliminar o para trás e começar o jogador a entender que tem uma pessoa que está responsável, que daqui para frente é ele que determina as regras, ele que vai fazer a coisa acontecer, você começa a implantar a sua maneira de trabalhar. O tempo eu não posso precisar para você, mas na urgência nós temos que trabalhar como eu chego. Eu estou chegando aqui de manhã, indo embora à noite, para poder me familiarizar com as coisas todas que estão acontecendo aqui. Agora não dá para eu precisar quanto vai ser 10 dias, 15 dias, um mês. A ideia é que seja quanto mais rápido possível. Mas eu não quero mais saber das coisas que aconteceram, houve isso, houve aquilo, aquilo outro. Não vou ficar muito atento ao passado e vamos esquecer do presente e futuro. Assim, eu não gosto muito de discutir essa parte externa, não. Então, dá uma lambuzada assim nas coisas que você pode fazer, né? Uma coisa que todo mundo sabe das minhas características de aproveitar muito o jogador da base, que ele tem a essência do clube, ele tem o DNA do clube, isso é muito importante, é muito mais aceito pela torcida, e as coisas, parece que o conhecimento do DNA facilita com que ele possa abrir o espaço dele. E cabe a nós aqui no profissional, abrimos essa janela, abrimos esse espaço para que o jogador que está embaixo fale assim, opa, se eu jogar bem aqui eu vou para cima, né? Vou ter o espaço em cima. E todo mundo sabe que a minha característica é essa há muitos e muitos anos, né? E isso vai acontecer no Corinthians. Com relação ao elenco, nós não podemos esquecer que não existe essa coisa hoje, até porque vocês, muita parte da imprensa, ou quase da sua totalidade, entendeu que o futebol hoje, a longevidade é muito maior do que há um tempo atrás. Antigamente você tinha 30 anos, 31 anos, você já estava como velho, como acabado. Hoje o Roberto jogou com 40 anos, aí você vê o jogador que jogou aqui no Del Valle, aqui jogou com 41, 42 anos. Então a longevidade é muito grande. Nós não podemos esquecer que o time que é mais fomentado por vocês hoje aqui da imprensa, que fala, que joga, nós temos um jogador com 36, outro com 42, o outro com 32, o outro com o Marcelo, que chegou agora com... Também é uma faixa etária bem elevada. Agora tem os outros do lado que vão, como elenco, vai compor o elenco, um equilíbrio, sem deixar de ter o espaço. Então eu não quero entrar no mérito disso aí, porque não é uma coisa que ela não possa existir. Agora depende de como é que você vai fazer. Não podemos que ali é bom e aqui é ruim. Agora também fazer como é que a gente vai fazer essa coisa, otimizar e fazer a coisa acontecer e dar resultado, entendeu? Mas eu não gosto de discutir externamente, aí é um processo interno. E quando o Luxemburgo voltou ao Corinthians, houve muitas críticas. Mas o Luxemburgo é desatualizado, ficou um tempo parado, se meteu com a política, não tem nada a ver com o Corinthians. Houve muitas críticas. Mas o Luxemburgo é desatualizado, ficou um tempo parado, se meteu com a política, não tem nada a ver com o Corinthians. Bom, isso não vai com o que pensa o treinador. Eu perguntei a ele, professor, qual resposta você daria a quem te considera ultrapassado? Muitas das coisas que tem hoje, ela já foi o Luxemburgo que trouxe para o futebol. Se elas são novidades hoje, modernas, eu acho que eu já estava vanguarda, não é? É para olhar por isso aí? Então já vinha como vanguarda nisso aí. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, essa discussão, que me dá a oportunidade de dizer, o que mudou dentro do futebol brasileiro hoje? A terminologia, ela é moderna? Não, nós tínhamos uma terminologia que foi mudada porque acharam que deveriam mudar a terminologia. Na Inglaterra não mudou, na França não mudou, na Espanha não mudou, mudamos no Brasil, onde nós tínhamos nosso conceito de futebol, a terminologia que nós usávamos na prática nossa de futebol, marcação, pressão, meia pressão, nosso campo agora é proativo, reativo, transição ofensiva, tudo faz parte. Eu sei todos os nomes se você quiser, todos os nomes, mas eu não quero perder a essência do futebol brasileiro. Nós temos uma essência. Qual a diferença tática que existe do tempo atrás de hoje? Nenhuma. Onde é que está a modernidade?
no avanço que o Corinthians tem toda a estrutura aqui, fisiologista, um profissional da saúde, nutricionista, tudo aquilo que o pessoal falava antigamente que eu levava uma patota junto comigo, o Corinthians, o Palmeiras, todos os clubes têm hoje. E a modernidade está, sabe aonde? Aonde você tem um atleta melhor preparado em campo, porque antigamente você fazia 10 km por jogo e corria 3% em alta intensidade. Hoje você continua correndo 10 km, não mudou, mas só que você corre 15% acima de 25 de velocidade. Essa é a grande mudança da ocupação de espaço, independente da parte tática, para frente, para trás, para um lado e para o outro, você ocupar isso com muita rapidez. Essa é a modernidade. Então eu vou conseguir bater nisso aí. Mas eu gostaria que essa modernidade chegasse, mas não prostituíssem as nossas características de futebol empírico, futebol mágico, futebol bonito, dando essa responsabilidade, preparando um atleta melhor para executar o trabalho em cima da nossa essência. Essa é a briga que eu tenho. Não brigo contra a modernidade, até porque eu trago modernidade para o futebol. E eu sou adepto a tudo isso, e sou adepto à mudança. Eu cheguei aqui com uma opção de coisas que eu posso trazer ainda para o futebol. Então, as pessoas acham que você adquiriu experiência, a idade chegou, que você está execrado, acabou. Não, muito pelo contrário, até porque eu sou bem saudável para poder continuar buscando as coisas modernas, trazendo as coisas aí. Luxemburgo, claro, trouxe detalhes sobre essa modernidade, falou que é um treinador que pensa no presente e que é de vanguarda, trouxe muita coisa importante para o futebol. Mas ele terá 2 desafios que são muito importantes. O primeiro deles é fazer com que o Corinthians não mantenha uma tal de Renato dependência. Renato Augusto, atleta que está machucado, passou por uma cirurgia no joelho, passou por uma artroscopia, deve voltar no mês que vem a estar disponível para esse Corinthians. Até por isso, com a volta do meio-campista, o Timão precisa se manter nas competições, até para que ele tenha a oportunidade de mostrar trabalho depois. Mas Vanderlei Luxemburgo falou sobre essa tal Renato dependência. Vamos ouvir. O Renato Augusto dependência não é ruim, não, é boa. Ela não é ruim, não. Se você é um Renato Augusto dependência pro lado ruim, cara, aí seria complicado, mas Renato Augusto dependência é muito bom. E até porque o processo, ele vai terminando. O Renato Augusto não vai ser eterno. Ele vai acontecer naturalmente na tua profissão, as pessoas ficam mais, passam aí, chegam mais jovens, chegam. Isso faz parte de um processo profissional. Tudo vai acontecer. Mas eu não vou te falar. Mas não é só de Renato Augusto que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter que se apoiar. Ele vai precisar recuperar alguns atletas. Entre eles, o Mosquito, por exemplo, que está no departamento médico, deve voltar mais próximo ao meio do ano. E o Luan. Luan que está afastado, mais de um ano sem jogar no Corinthians, recebendo R$800 mil por mês. O que será que Vanderlei Luxemburgo pretende fazer com o meio-campista Luan? Vamos ouvir, então, o que ele disse na entrevista coletiva. A outra com respeito ao Luan, eu acho que o momento não é discutir o Luan, não. O momento é discutirmos que nós estamos aqui para nós encontrarmos o nosso espaço. Num outro momento, tudo vai ser discutido, as coisas que pertencem ao clube vão ser discutidas e as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito. Mas nesse momento, eu não posso trazer o Luan como uma novidade, porque a novidade é nós chegarmos com o elenco que nós estamos aqui e ganharmos os jogos. Então, não é que eu estou fugindo da pergunta, é que ela, nesse momento, não é um processo que tem que ser discutido. Esse é só um dos desafios que o professor terá no time do Corinthians. E claro, já começa com mais um, na segunda-feira, diante do Fortaleza, 8 horas da noite, Campeonato Brasileiro Neoquímica Arena. E claro, todos os detalhes você vai ficar por dentro aqui na Rádio Bandeirantes.